Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Kathleen Cole, sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje eu vou falar um pouco sobre o texto Clodo K1, As Cabeças e as Peculiaridades das Reexistências. Esse trabalho ele foi escrito especificamente para esse encontro da ANPAP, mas é um desdobramento de minha pesquisa de doutorado, e se trata de um arquivo de cabeças da história da arte. A atual e exaustiva situação em que vivemos no Brasil, devido à pandemia da Covid-19, suportamos as consequências de um vírus mortal, nas mãos de um governo infausto e obscuro que nada faz para salvar vidas. Nos deparamos com a problemática da morte cotidianamente, um memento mori que se prolonga. Diante dessa situação, as produções no campo dos estudos artísticos, culturais, sociais e sensíveis não cessam de problematizar as diversas maneiras de resistência e de ruminar a morte a partir de seu trabalho. Com o intuito de contribuir com essas reflexões no campo da arte e da história da arte, o texto procura trazer à tona a obra de Claude Cahun. Seu trabalho, como diria Walter Benjamin, encontra o agora no lampejo, nos ajuda a refletir sobre determinadas indagações que permeiam o debate sobre a resistência através da existência. A artista judia elaborou sua obra durante o período entre guerras e a ascensão do nazismo na Europa. Sobreviveu a um campo de concentração e produziu até mesmo na prisão. Junto de sua companheira, Suzanne Malherbe, criou diversos trabalhos literários, fotografias, fotomontagens, esculturas e, através de múltiplos suportes, procuraram desempenhar via corpo ou objeto múltiplos personagens como possibilidades de existências. Diante de sua vasta obra, o texto procura dar foco aos trabalhos que exploram a cabeça como o centro do debate sobre o corpo. Claude Cahun é um dos pseudônimos de Lucie René Schwab, judia que nasceu na cidade de Nantes, região do oeste da França, no ano de 1894. Seu pai, Maurice Schwab, viúvo, se casou com Maria Eugénie Rondet, que possui uma filha chamada Suzanne Malherbe. Lucie se tornou meia-irmã de Suzanne. Além de irmãs, se tornaram parceiras de trabalho e companheiras amantes para o resto da vida de Cahun. A figura de Suzanne é de extrema importância para pensar a autoria na obra da artista. Durante o período das vanguardas entre guerras, Cahun morou em Paris e esteve em contato com escritores e artistas surrealistas. Participou de uma exposição criada por André Breton, a Exposição Surrealista Internacional, em Londres, 1976. Entre 1975 e 1976, escreveu textos com Roger Caillois e Georges Bataille. Em 1938, Lucie e Suzanne compraram uma propriedade na ilha de Jersey e se mudaram para lá. Mesmo longe de Paris, ainda mantiveram relações com os surrealistas e com a Federação Internacional de Arte Revolucionária. Em 1940, os alemães invadem Jersey e as artistas continuam trabalhando em uma resistência ativa contra a Gestapo, através da distribuição de panfletos e fotomontagens. Foi presa em 1944 com Suzanne, sobreviveram devido à derrota das tropas alemãs em 1945. Grande parte de sua obra e seus arquivos foram queimados pelas forças nazistas. As diversas existências sobre o corpo neutro. Na obra de Claude Cahun, a neutralidade do corpo pode ser vista como aquela que nega a identidade, ou aquela que está disponível para receber uma história, pronto para ser adornado, montado com elementos que caracterizam algum personagem. Cahun pousa para a foto como um dandy, uma figura muito específica vista nas ruas europeias a partir do século XIX, descrito por Baudelaire como homem rico, dedicado ao ócio, e que, mesmo aparentando indiferença, não tem outra concepção que a de correr no encalço da felicidade. Cahun procura construir com esmero o figurino.
Essas minúcias podem ser vistas em outras de suas obras, como uma mulher com longos cabelos e adereços que remete às suas heroínas, podendo ser uma Dalila ou uma Salomé, uma fada que parece ter vindo de um teatro de criança ou de um inusitado sonho, ou um aviador de óculos enjambrados com trajes esbeltos. As máscaras e a impossibilidade de fixar a imagem. Dentre todos os objetos ditos primitivos na época, admirados pelos surrealistas, Kotka escolheu esse pedaço da exposição do Museu Britânico para tirar uma foto. Em meio aos artefatos da Mesoamérica, encontramos a cabeça da artista, que se insere junto do conjunto de objetos. É curioso o fato de Carron fotografar esses artefatos, pois eles se conectam diretamente com a problematização das máscaras e cabeças em sua obra. Carron procura inserir sua cabeça como mais uma entre as outras, e não como uma apropriação das obras mesoamericanas, como fizeram muitos artistas da vanguarda europeia. A máscara é um elemento que aparece com frequência na questão central dos trabalhos de Carron, mas essas interrogações nunca assumem um só sentido. Podemos identificar que Carron trabalha com alguns pontos no sentido das máscaras a partir da influência das tradições gregas e das civilizações de Minos e Micenas. Esses povos utilizavam a máscara para diversos fins, entre eles rituais, cerimônias, máscaras funerárias, máscaras de disfarces e máscaras teatrais. O termo grego presopon, que mais tarde deriva para o latim persona, carrega o sentido inicial da máscara e personagem, para depois se desdobrar para a palavra pessoa. Ou seja, a superfície da face pode afetar a interioridade ou a personalidade. Desta maneira, as máscaras no trabalho de Carron são indícios dessa constante criação de personas que performam na fotografia. O outro sentido da máscara, problematizado por Carron, é a das máscaras mortuárias, presentes nas obras onde ela explora a cabeça como a principal parte do corpo, a cabeça como máscara. Nessa imagem, Carron segura a cabeça como se fosse arrancá-la do corpo. Aparenta tirar a cabeça como se tira uma máscara. Nessa obra, observamos que a máscara e a cabeça, nas obras de Carron, são similares. Para ela, a problemática do eu da pessoa é mutável, constantemente, como se a personalidade não tivesse essência. A personagem no cemitério faz o mesmo gesto explícito que a da outra obra. Diferente da outra obra, a cabeça não possui face. A cabeça sem identificação do rosto em um cemitério parece questionar a clássica ideia de máscara funerária, presente em algumas civilizações. Podemos pensar o ímago ou as imagens maiorum dos romanos. Essas máscaras funerárias eram geralmente transformadas em uma escultura em forma de cabeça para serem levadas em funerais. As cabeças na obra de Carron procuram contradizer a ideia de perenidade da face. Suas cabeças não procuram estabelecer uma identidade fixa para a eternidade. Elas são uma espécie de laboratório de existências múltiplas e infindáveis. Observamos nessa fotomontagem que a artista carrega a imagem de diversas cabeças sobre apenas um pescoço. Ao seu redor está escrito: por baixo desta máscara existe uma outra máscara. Aqui vemos todos os seus personagens, um sobre o outro. Não é possível existir uma só pessoa, um só corpo. Do outro lado das cabeças, Carron escreve como um manifesto: não vou parar de levantar todos esses rostos. Sobre a afirmação dessas identidades moventes, Carron escreve: as máscaras são feitas de materiais de qualidades diversas: papelão, veludo,
carne, verbo. A máscara carnal e a máscara verbal são usadas em qualquer estação. Logo aprendi a preferir essas duas estratagemas, fora do comércio. Estudamos nosso personagem, acrescentamos uma ruga, uma dobra à boca, um olhar, uma entonação, um gesto, até mesmo um músculo. Nos outros pedaços da montagem, ela provoca principalmente os elementos das personagens, questiona a ideia de santidade da fêmea e acrescenta corpos masculinos e femininos em uma metamorfose. Essa imagem diretamente nos mostra que esse era um dos questionamentos de Cahun em suas obras. Ela quer discutir os papéis de gênero, mas também outros demais papéis que a sociedade, em algum momento, nos obriga a tomar ação. Para concluir, as várias existências como resistência. O texto procurou refletir sobre algumas questões relativas à cabeça nas obras de Kublai Khan. A composição inicial de Cahun procura criar um corpo neutro, que pode deslocar a cabeça. Ela não é fixa em seu corpo. A cabeça está pronta para receber o adorno, maquiagem, cabelo, novas sobrancelhas, assim como o corpo recebe uma nova cabeça ou vestuário. As cabeças de Cahun são como máscaras de teatro, se modificam a partir de uma nova persona. No entanto, elas se afastam no sentido da máscara mortuária e, de certa forma, em oposição a uma noção de retrato, pois, como afirma Didi Huberman, a questão do retrato seria uma questão do lugar, ou uma mágica resposta do lugar à questão do rosto ausente. O retrato tem como um dos objetivos a construção de uma identidade fixa para marcar a peculiaridade da existência em um território ou grupo. Cahun renega isso, questiona a existência única da identidade. Sua obra procura mostrar que podemos ser múltiplos e ser aquilo que queremos ser, um dandy ou uma safo ao mesmo tempo. É importante ressaltar que Hitler tinha o fascínio pelas esculturas dos imperadores romanos, principalmente as cabeças de Augustus, como a Mary Head. Essas cabeças romanas que sobreviveram ao tempo mostravam para Führer como ele poderia ser soberano para a eternidade. Cahun procura desconstruir essa maneira de relação de poder a partir da imagem da cabeça, ou da soberania e idolatria de uma imagem de uma só persona. Essa foi a forma que Cahun e Suzanne encontraram de resistir através das várias existências, das normalidades compulsórias de um tempo extremamente obscuro, rodeado pela morte. Talvez suas obras possam nos ajudar a refletir sobre nossas próprias existências. Aqui ficam as minhas referências. Obrigada.